Nós vamos dar uma pausa naquelas reflexões de Apocalipse hoje. Quero falar com os irmãos em razão da Semana da Pátria, num tema que nos chama a responsabilidade pelo bem-estar da nossa nação. Não só como cidadão que nós somos, todos nós somos brasileiros, mas como igreja. A igreja tem uma grande responsabilidade, não importa o partido político, e a igreja ela não é partidária desse ou daquele, mas a igreja é aquela que luta por princípios, por valores, que sejam justos e que ajudam na ordem, no progresso da nação, na paz, na segurança, na justiça. A igreja ela zela por esses princípios, são princípios da fé, são princípios bíblicos, são princípios que nós aprendemos na vida do nosso Senhor, e que nós devemos sustentar na nação onde o Senhor nos leva, na nação onde o Senhor nos tem dado a bênção de viver para a honra e glória do seu nome. Então a nossa reflexão hoje é junto a Neemias, capítulo 1, verso de 1 a 4, o tema é esse aí, Pátria Amada Brasil. Nós vamos ver que juntos nós podemos mais, e que juntos os irmãos, unidos em Cristo e sustentando o pendão real da fé em Jesus, pode muito contribuir por sua pátria, por sua nação, por sua gente. E Deus vai nos dar a graça de podermos refletir nessas verdades benditas, que Ele instrua o nosso coração na sua preciosa palavra. O texto está aí, para lermos juntos os 4 versículos. Podem permanecer assentados, mas vamos ler numa só voz esses versículos. Vamos usar o texto da projeção, que é a mesma versão. Vamos começar e vamos ler esses 4 versículos de Neemias, capítulo 1, o início de uma obra grandiosa que Deus vai fazer em favor de Jerusalém, em favor de Israel, mas que toma lugar no coração de um homem, de uma pessoa, de um cidadão, e que vai se estender e vai alcançando outros corações, outras vidas, pela ação de obediência, de comprometimento, de desejo de servir a pátria, servindo ao Senhor, e dentro do propósito do Senhor. Vamos juntos? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados, as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Graças ao Senhor por sua palavra. Quero apenas contextualizar um pouco o que aconteceu de uma forma bem rápida, até chegarmos aqui nesse momento na vida de Neemias. Nos anos 605 a 586 a.C., Nabucodonosor pisou a terra com o Império Babilônico. E nesse período, ele chegou diante de Jerusalém. E Jerusalém foi sitiada e depois foi invadida, e os muros derrubados e as portas queimadas. Porque quando a cidade é derrubada, ou os muros são derrubados e as portas queimadas, muros e portas para uma cidade é sinônimo de segurança, é sinônimo de grandeza, é sinônimo de poder. Nabucodonosor, com seu império babilônico, derrubou os muros e queimou as portas, demonstrando que era muito mais poderoso do que qualquer um em Jerusalém, do que qualquer rei em Israel, do que qualquer governante, do que qualquer autoridade. O seu exército muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais capaz do que o exército dos judeus. E ele derruba os muros e bota a cidade à mercê de saqueadores também.
não há proteção, não há segurança. E a cidade vai passar por um período bem difícil, porque as melhores pessoas de mão de obra, os mais jovens, os mais fortes, os mais sábios, são levados cativos. São levados como mão de obra escrava. Essas ações são ações da permissão de Deus para disciplinar Israel pela sua desobediência. Houve anúncio de Deus aos judeus que isso iria acontecer. E o Império Babilônico então vem e assola a cidade e a terra de Israel e de Judá. E leva os cativos para um cativeiro de 70 anos. Período longo. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, o Império Babilônico vai perder força. E Deus também vai anunciar que um outro império vai surgir e tomar o Império Babilônico. E tomar as suas posses e os seus governos e as suas terras. E surge o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa surge na terra, assolando, tomando conta de tudo. E o rei Ciro é o rei Medo-Persa que vai herdar todas essas coisas e, é claro, o poder sobre os escravos judeus que estavam na Babilônia, que estavam em Jerusalém, que andavam nas terras dos judeus ou mesmo nas terras estrangeiras por aí. Mas Ciro vai ser um instrumento muito precioso de Deus, levantado por Deus para vencer o Império Babilônico e para dar a possibilidade dos primeiros exilados voltarem para casa. Naquele Salmo 126 que você conhece tão bem, no cântico onde eles falam e reconhecem o agir de Deus que os tornaram maravilhados. Ficamos como quem sonha e a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, de júbilo. Porque entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor, o Deus de Israel, por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Isso tudo vai acontecer em 539 a.C. Ciro vai libertar o primeiro grupo, que vai para Jerusalém, que vai voltar para rever os seus queridos, retomar a sua terra. Depois vai ser liberado mais um grupo ainda, um grupo que vai com Esdras, para restaurar o templo, para restaurar o culto ao Senhor, a vida espiritual de Israel, 458 a.C. O tempo de Neemias é 445 a.C. Um terceiro grupo, um terceiro momento de restauração da vida do país, da cidade, da nação, vai acontecer aqui. Porque Neemias vai encontrar com alguns dos seus patriotas e vai ter a oportunidade de, vivendo no palácio, perguntar: como vai o nosso povo por lá? Como é que está a nossa capital, a nossa cidade santa, Jerusalém? E a notícia que ele vai receber não é aquela que ele gostaria de receber. Ele gostaria de receber: o povo está alegre, porque está fora do exílio, está fora da escravidão. O povo está reconstruindo os muros, o povo está progredindo, está crescendo. Mas não são essas as notícias não são boas. A notícia é de miséria, é de crise, é de dor, é de sofrimento, é de desamparo, é de crise econômica. Às vezes, irmãos, nós ligamos os noticiários da TV, nós acompanhamos o andamento das notícias com respeito à nossa nação, e não é aquela notícia que a gente gostaria de ouvir. Não temos aquela palavra que nós gostaríamos de ter. Porque vamos tomando conta das crises, dos problemas, das necessidades, das lutas, das aflições que vivemos, que vive a nossa gente, que vive o nosso povo, pela violência que corta as ruas, pelas dificuldades econômicas que crescem, pelo desentendimento das autoridades que também vão gerando riscos à nossa tranquilidade, à nossa paz, à nossa segurança, à nossa caminhada para frente, o nosso progresso. Barreiras vão surgindo, obstáculos. E ainda vem uma pandemia que gera outros obstáculos e que promove no coração de alguns o desejo de lucrar, mesmo com a miséria, mesmo com a enfermidade, mesmo com o dano, mesmo com a morte, mesmo com o luto que assola o mundo inteiro. Então Neemias, ele estava vivendo uma situação como a gente vive hoje. Acho que o país não está no caos que Jerusalém estava,
mas em situações de conflitos, de preocupação, de tristeza, que dá para fazer a gente chorar sim. E ele chora bastante. E ele se entristece muito, ao saber da notícia do seu povo, da sua gente, da sua cidade. Mas Neemias não fica só no choro, ele não fica só no pranto, ele não fica só na preocupação, ele clama ao Senhor pelo agir de Deus em favor da nação, especialmente da cidade de Jerusalém, da miséria que ali estava, da dificuldade, das necessidades que o povo, seu povo, estava vivendo também. Então é dentro desse aspecto que eu quero que você pense no Brasil como uma pátria amada. Neemias chora porque amava a sua gente, amava a sua pátria, amava a sua cidade. Ele estava numa situação de escravidão, mas ele estava numa situação bem confortante. Ele tinha uma cama muito boa, porque ele morava no palácio. Ele tinha uma alimentação das melhores possíveis, porque a mesa que ele servia era a mesa do rei, ele era copeiro do rei. Primeiro ele provava tudo que o rei ia comer, uma posição importante, uma posição de confiança. E apesar de ser escravo, ele deve ter pensado, a minha situação de vida, de sobrevivência, de conforto, de possibilidade, para chegar mais lá na frente, é muito maior do que a dos meus compatriotas de Jerusalém. A miséria que eles vivem, eu não vivo. A comida que eles não têm, eu tenho com fartura, com abundância. Eu me deleito com finos manjares. Eu como comida de rei. A cama que eles não têm para deitar, eu tenho, confortável. A melhor cama possível para o meu tempo, porque eu vivo no palácio. Então é o amor pela pátria, é o amor pela sua gente, que faz com que ele chore, que faz com que ele se dobre diante de Deus e clame. E algumas verdades e lições preciosas para nós, para a igreja. Porque às vezes nós ficamos pensando que a coisa vai passar, irmãos, pelas mãos dos governos, das autoridades. No nosso país ou em qualquer país, aldeia, tribo, vila, da terra, a coisa só tem jeito com Cristo, só tem jeito com o Evangelho. É o Evangelho que muda a pessoa, é o Evangelho que traz os princípios que de fato vale a pena viver e que melhora a pessoa e o país. O agir de Deus em favor da nação passa pela igreja, vai passar pela sua vida. Então Deus sempre levanta alguns, para cumprir os seus propósitos, um cidadão, como eu, como você, como Neemias. Neemias era um cidadão, escravo, limitado pela sua escravidão, mas Deus quis agir e foi agir por intermédio de um homem, de uma pessoa, e eu sei que Deus está fazendo muito e pode fazer mais pela sua pátria, a partir de você, a partir da igreja, e você é a igreja, eu também sou, mas é preciso que a gente entenda as necessidades da família, a necessidade do povo. A gente tem que observar, a gente tem que buscar saber. Ele procurou saber. E quando ele colocou no lugar daquela gente, ele começou a sentir aquela dor, e sentir aquelas necessidades, e perceber os obstáculos e os empecilhos, e as lutas e as aflições. Às vezes nós temos que nos colocar no lugar das pessoas, nós temos que nos colocar diante das crises, diante dos desafios, e pensar o quanto é difícil governar o país, tomar a direção de tantas ações das autoridades que governam, que exercem autoridade em cada lugar, em cada empresa, em cada exército, ou parte do exército, em cada força de defesa, em cada ação política, em cada ação judicial. Às vezes nós temos que pensar, temos que nos colocar no lugar dessa gente também, porque nós achamos que é fácil resolver, mas nós não conseguimos resolver o problema nem da nossa casa. Quanto mais resolvemos os problemas, todos eles, da nação. Então Neemias se coloca no lugar, ele sabe que ele não pode resolver tudo, mas ele quer fazer alguma coisa. Então ele identifica as necessidades, ele não é insensível, indiferente. É isso que a igreja não pode ser. A igreja não pode ser indiferente com a situação da nação, com o desafio que um povo vive. Então é preciso entender que esse desafio da minha nação, da minha cidade, da minha tribo, da minha aldeia, é o meu desafio também.
Neemias já tinha visto isso na história de Davi, que foi um grande rei de Israel. Quando ele chegou diante do exército de Israel, sendo afrontado por gigante Golias, nem soldado ele era, mas ele era patriota, ele era cidadão. Ele falou: quem que é esse aí que está afrontando o exército do Deus vivo? Me dá uma oportunidade, eu vou contra ele, vou em nome do Senhor. E foi. E lutou sem espada, sem lança, porque nem sabia e nem conseguia vestir uma armadura. Não andou com a armadura de Saul, mas foi com as pedras e a funda. E como cidadão defendeu Israel e ganhou a batalha, se tornou um herói nacional. Todo Israel conhecia essa história da batalha de Davi e Golias, como todo crente conhece, desde criança, desde o berçário, essa história é contada, para mostrar que um homem pode, um cidadão pode muito, se ele agir debaixo da bênção de Deus, na disposição do coração dele. Então Neemias vai tomar essa mesma atitude, ele vai dizer: esse desafio é meu. E ele começa a orar, começa a pedir diante de Deus oportunidade. Ele começa a seguir o seu caminho no palácio, mas com um coração triste, porque ele quer ajudar. Então Neemias era copeiro do rei. Eu sou pastor. Você às vezes está ligado à área da política, pode ser que não, pode ser empresa, pode ser escola. Você está se preparando para servir ainda. Às vezes você está no exército brasileiro, como o Felipe aqui, como o Mateus está lá de cadete, né, Mateus? Segue o caminho do Felipe aí, que vamos chegar lá, né, Felipe? Graças a Deus, porque tem colocado servos bons e fiéis em algumas áreas importantes da nossa nação. Mas não é só o Felipe, não é só o Mateus, não é só o político que pode fazer. O Fred, que agora está lá na Secretaria de Comunicação da cidade de Jacareí. Não, todo brasileiro pode. Eu posso, você pode, Neemias pode, sendo escravo. Então quem você é? Você é um servo de Deus, você tem a confiança do abençoado Senhor na sua mão, quando você segue o princípio, o valor que Deus quer, e é a partir disso que Deus vai fazendo na sua vida, na minha, através da minha vida e através da sua. Deus nos desafia então a busca e confiança. Neemias vai fazer isso, vai buscar o Senhor, vai orar pelo seu povo, vai jejuar pela sua terra, com o coração triste, com o coração envolvido, com o semblante triste, com aflição no peito, sentindo a dor, sentindo a dificuldade, sentindo o desafio, ele começa a orar, se coloca diante de Deus em jejum e oração. Se você não puder fazer nada pela sua nação, sabe que você já pode fazer muito orando por ela. Claro que você pode fazer mais, porque você é cidadão, você tem dom, você tem talento, você tem habilidade, você sabe, você conhece já muita coisa, você sabe como atuar, como sustentar na vida bons princípios, bons valores, como educar os seus filhos no princípio da fé. Isso tudo é ação pela nação. Mas ore por ela, colocando tudo diante de Deus, tudo diante de Deus em oração. A Bíblia fala que nós devemos orar pela cidade, pela paz da cidade. O texto que nós lemos de abertura do culto, o Salmo 122, fala o quê? Orai pela paz de Jerusalém, orar pela prosperidade de Jerusalém, sejam prósperos, haja paz dentro dos seus muros, prosperidade nos seus palácios, no seu governo. O desejo de buscar o bem para a nação, de buscar o bem para o povo. Então, Deus quer que oremos por tudo, coloquemos tudo diante de Deus, a família brasileira, o governo, as autoridades, os juízes, os empresários, os professores, os alunos, o nosso vizinho, o nosso amigo, porque se existir paz na vida deles, há paz na cidade. Se existir prosperidade na vida dele, vai existir prosperidade na nação. Então a nossa oração tem que ser como Neemias, colocando diante de Deus todas as coisas. Exorto
Pois, antes de tudo, que se façam súplicas e intercessões e ações de graça por todos os homens, no sentido de humanidade, homem e mulher, criança e jovem, casados e solteiros, ricos e pobres, pretos e brancos, brasileiros e estrangeiros, que por aqui andam, que aqui vivem, orar por todos os homens, e pelos reis, e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Quem não quer a vida de mansidão? Quem não quer a vida de respeito? Quem não quer a vida de piedade, a vida que se volta para Deus, a vida que se volta para fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo, aos olhos de Deus e dos homens? Mas para isso temos que orar, responsabilidade nossa, minha e sua. Não posso deixar de orar pela minha nação. Neemias ora, Neemias clama, Neemias coloca as situações, as circunstâncias, as possibilidades, as impossibilidades diante de Deus. Ele se dobra, ele jejua, ele busca o Senhor, ele expressa confiança no Senhor. Ele não sabe o que Deus vai fazer, ele não sabe como Deus vai fazer, mas é uma coisa no coração de Neemias que o faz orar, a certeza de que o nosso Deus é Deus que responde. Nosso Deus é Deus que age. Deus age com providência. Irmãos, graças a Deus pela nossa terra, pelo nosso Brasil. Nosso Brasil é abençoado com muitas belezas naturais, com muita riqueza de subsolo, com muita produtividade na terra. Nossa terra não sofre terremotos grandes que abalam como no Haiti, e que derrubam aquelas casinhas simples que, para ficar de pé sem terremoto, já é difícil. Felipe esteve por lá, Felipe ajudou lá, ele caminhou junto àquela gente, ele sabe das necessidades, ele sabe do porquê, das causas também, muito melhor que eu e você. Sabe como aquela gente às vezes é maltratada e é roubada. Mas, irmãos, nossa terra é abençoada. Não que a neve seja uma falta da bênção de Deus, mas a falta da neve do nosso sol dá a possibilidade da gente produzir o ano inteiro. E tem país que só produz 4 meses no ano. Muita água, muita beleza, água potável. Deus nos abençoou com uma terra preciosa, grande, grande e preciosa. São bênçãos de Deus. Neemias sabia que Deus tinha dado bênçãos também a Israel. Já tinha abençoado a sua história, já tinha abençoado o seu povo. Alguns já voltaram para lá, que bênção. Houve louvor, houve adoração, houve júbilo nos lábios, porque percebeu-se o quê? Deus está agindo, Deus está fazendo. Deus está trabalhando em nosso favor. As nações estão dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito já. E nós podemos agradecer a Deus, porque há muito que Deus tem feito por nós, diante da necessidade do nosso povo, no passar dos anos, do tempo. Quantas vitórias já vencemos? Quantas crises? Quantos problemas? Quantas lutas? Quantas aflições? Quanta coisa esperada, quanta coisa inesperada. Quanto o Brasil já avançou, quanto ele já cresceu. O quanto você já viveu de melhoras. Quanto você tem expectativa de seus filhos viverem também. Deus tem sido bondoso diante das nossas necessidades. Assim como Ele agiu com a sua vida, com a sua casa, Ele tem agido com a nossa nação. Deus providencia recursos. Quantos recursos nós temos? Se nós não tivéssemos tanto recurso, nós já tínhamos quebrado, nós já tínhamos virado escravo de alguém de novo. Estamos batalhando pela nossa independência aí. Mas nós temos uma defesa boa, nós temos as nossas fronteiras bem estabelecidas. Nós temos um exército trabalhando com vontade. Nós temos gente boa, que Deus tem usado no decurso dos anos para abençoar a nossa nação, apesar dos percalços, apesar dos desafios, das crises, dos problemas. Então Deus já tem sido bom. Neemias tem essa certeza. O Deus que agiu é o Deus que age. Ele é o mesmo ontem, hoje, vai ser amanhã. O amor que ele tinha pelo povo, ele continua tendo. O poder que ele tem para atuar sobre os reis, sobre governantes, ele continua tendo. O quebrantado coração
de Faraó é exemplo para o judeu e para Neemias, nesse tempo dele, de que Deus pode quebrantar o coração de quem Ele quiser. A forma com que Deus moveu o coração de Ciro, o imperador, do governo medo-persa, para que ele liberasse o povo, liberasse escravo, para ir de volta para a cidade, para retornar aos seus amigos, às suas terras, às suas casas. É para Neemias a certeza de que Deus trabalha como o rei soberano que é, como o Senhor dos senhores, e Ele quebranta o coração de quem quer. E o governo que está sobre o governo de Deus não é o governo do Brasil, ou só o governo de Israel, é o governo das nações. Por isso que Faraó não pôde resistir, ou Ciro, ou mesmo Nabucodonosor, o governador do Império Babilônico, que marchou pelas terras de Israel por propósito de Deus, para disciplinar Israel, e para trazer o Israel de volta ao pensamento da fidelidade ao Senhor. Então Deus governa. Jesus disse diante de Pilatos, quando Pilatos falou: você não sabe que eu tenho autoridade para matar, ou para deixar viver? Para prender ou para soltar? E o que é que Jesus disse? Nenhuma autoridade você teria se do céu, se do Pai Celeste não te fosse dada. A confiança de que o governo maior é do Senhor. Isaías contempla o trono de Israel sem governante, na morte do rei, mas ele contempla o trono de Deus, e Deus deixa claro para ele: o Israel está sem controle, está sem governo, o universo não. Calma lá, espera aí, confia, eu estou no controle, no governo. E ele é chamado para fazer o seu ministério nesse tempo. Então esse é o pensamento, irmãos. O nosso Deus é o Deus que pode agir com providência. Quando você olha para o capítulo 2 de Neemias, no versículo 8, você vai encontrar Neemias falando, discursando diante do povo, e ele vai estar dizendo assim: é certo que a boa mão do Senhor tem sido comigo. Ele sabe que ele vai ter a oportunidade de ir, de chegar, ele vai ter a oportunidade de levar suprimento para a necessidade, porque o Senhor está providenciando, está cuidando, está suprindo necessidade. O Senhor está levantando recursos, o Senhor está agindo em favor da nação. O nosso Deus é o Deus que pode. É através do Evangelho, é através do agir da igreja, é através da confiança do seu povo, do exercício da fé. Nós falamos de oração, e quando nós falamos de orar, eu tinha aquela imagem da pessoa genuflexa, ajoelhada na presença de Cristo, diante de Deus. E o texto que é anunciado ali é aquele texto que nós conhecemos, que se o povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei a sua oração, sararei a sua terra. Quais são as condições de Deus para sarar a terra daquele que busca, daquele que clama? Confiante de que Deus pode agir. Primeiro, clamar. Se o povo chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que ele não pode e clamar. Então eu reconheço que eu não posso, Neemias também, e clamo. E se arrepender dos seus maus caminhos. E aí eu ouvirei. Tem a condição do arrependimento, se voltar para Deus de verdade, de deixar de levar na vida um evangelho ou um cristianismo só de nome. Nós temos um país predominantemente cristão, 80% da nação se diz cristã no censo, quase isso, mas muitos nominais, muitos que não se voltam para Deus, que não se arrependem dos maus caminhos, mesmo se dizendo cristãos, andam conduzidos pelo seu próprio interesse, pela sua própria vontade, mesmo frequentando os templos católicos ou protestantes. A condição que Deus dá para Neemias é o quê? Ou para nós? Se converter dos maus caminhos. Falta isso à igreja brasileira, aos cristãos, ou aqueles que se dizem cristãos brasileiros. Então é com o coração contrito, é com o coração arrependido, é com o coração humilde, que buscamos a Deus para que Ele faça, para que Ele haja, Ele atue. Então Deus mobiliza e Deus encoraja ao trabalho que precisa ser feito através de Neemias. Ele chega lá, ele vai discursar para o povo e ele vai animar o povo a mão na massa.
ele vai dizer que ele ganhou do rei, não apenas a permissão para ir, mas ele ganhou do rei cartas que dão material para construir. É o imperador que está mandando. E que está assinando uma carta para Neemias falando, procura o sujeito da pedra, procura o sujeito da madeira, procura o sujeito do aço, do que for, e entrega essa carta aqui, eu estou mandando ele arrumar para você todo o material necessário. É ordem do imperador, ninguém vai dizer não. Então Deus está agindo, Deus está providenciando, e aí ele chega lá com essas cartas, com a certeza de que o Senhor é aquele que está agindo, e ele anima o povo para a obra. O povo se coloca, a família ao lado de família, para construir os muros, para reedificar os muros, e aí começam a surgir os obstáculos. Quem são os obstáculos? Aquela gente que está lucrando com a miséria de Israel, que quer continuar lucrando com a miséria do povo, que é cidadão judeu, mas que está interessado muito mais com o seu bem-estar, com o bem-estar da sua nação. Tem muita gente assim, em todo o país. Até na miséria do outro ele quer lucrar. Até na miséria do outro, no outro se dá mal, ele quer sobressair, ele quer levar uma vantagem. O Brasil é um país que tem esse lema, é o país que dá para dar um jeitinho brasileiro para levar vantagem em tudo. Isso é uma coisa que a gente não pode permitir, não pode deixar. Diante de Deus nós temos que clamar. E nas nossas ações nós temos que agir, confiado no agir de Deus, no abençoar de Deus. Sambalat, Tobias, vão chegar, vão dizer para o povo, não adianta querer construir, vão comprar gente para falar junto àqueles que estão construindo o muro animados, olha, vocês vão construir um muro que a raposa quando for saltar, esbarrar o rabo, derruba, não dá, não tem recurso, é um murozinho barato, vão perder esforço, vão perder dinheiro, vão perder recurso. Se a raposa ladrou, que vem roubar a galinha, esbarrar o rabo, já era. Quanto mais os inimigos. Mas o povo vai se animar, vai ver que tem recurso, vai ver que tem material. E aí eles vão tomar uma outra tática, vão contratar gente que possa derrubar de noite o que eles construíram de dia. Pô, a obra está andando, esse pessoal está animado. A boa mão do Senhor está sendo presente mesmo. Neemias chegou, a partir de um homem, uma multidão se levantou. Vamos derrubar, vamos juntar gente, vamos derrubar. Por quê? Esse é o pessoal que se enriquecia. Ele chegava diante da família miserável e emprestava um dinheiro para eles comer. Na causa de contrato era o seguinte, se você não pagar, um filho seu vai servir na minha casa, vai virar meu escravo, minha escrava. E quando eles sabiam que não ia pagar mesmo, eles iam lá e pegavam o filho, pegavam a filha e levavam como escravo para casa. Sofria com a escravidão do exílio e agora sofria com a escravidão criada pelo próprio povo. E com isso eles iam ganhando mais, tendo mais servos, mais rebanho, tomavam a ovelhinha do sujeito que tinha uma só, sendo que eles já tinham um rebanho inteiro, o boizinho do sujeito, a vaquinha que dava o leitinho para a sobrevivência da criança lá, para ajudar na criação do menino, da menina, porque sabia que precisava de dinheiro, de recursos para eles tentarem se levantar. Eles emprestavam, mas emprestavam sabendo que iam levar o bem, levar o material, levar a casa, levar a criança, levar o gado, levar o leite, tirar da pessoa depois a possibilidade de pão sobre a mesa, dali para frente. Então, gente que vive tirando a lã da ovelha, explorando os recursos do país, da nação, porque estão se dando bem nas suas práticas injustas. Estão se dando bem na situação miserável de alguns. E é por isso que Deus vai mobilizar. O capítulo 4, versículo 15, você vai encontrar isso lá. Inimigos se levantam. Mas Neemias fala, Deus já trabalhou em nosso favor. Deus já desfez as ações dos inimigos. Nós podemos perseguir ou perseverar, persistir com o nosso trabalho. Porque ali, irmãos, é trabalho de todo dia. É trabalho de toda noite. O que começou a acontecer? Enquanto uns sustentavam um muro, levantavam um muro durante o dia, outros protegiam com as espadas e com as lanças e escudos. Enquanto outros levantavam o muro à noite, outros protegiam com espadas, com escudos e lanças. É um trabalho de todo dia, é um trabalho de todo tempo.
é um trabalho dedicado para você construir, para você defender, para você viver possibilidade, enfrentando os obstáculos, enfrentando os inimigos, na graça de Deus e na disposição de cada coração. Nós temos muitos inimigos na nossa nação, muita gente que não quer o bem da nação, quer o bem próprio, e rouba os cofres da nossa nação há muitos anos. Nós somos roubados desde o descobrimento. Se manda para cá, para a nossa nação, gente maldosa, perversa, desde o descobrimento, desde Portugal, gente que não servia para servir lá, é gente que vinha morar aqui e gerar a educação e a produtividade daqui. Mas ainda bem que Deus mandou o Evangelho, porque o Evangelho muda essa gente também, como mudou a nossa vida, a nossa história. Por isso que eu falo, é o Evangelho que pode dar jeito, é Cristo que pode dar jeito, é o seu trabalho, é a sua ação dentro do abençoado Senhor, dentro do princípio da fé. Senão não tem jeito para nós, não tem jeito para o Haiti, não tem jeito para o Afeganistão, não tem jeito para país, para tribo nenhuma. É só Deus, só o Evangelho. Nós temos que nos unir junto ao Evangelho e a nossa confiança. A força de estarmos juntos traz maior bênção de Deus à nação. As famílias se uniram e o que aconteceu? A obra andava. O muro era construído, a esperança ia crescendo. Os obstáculos eram vencidos. As crises iam sendo superadas, porque a nação está unida. Então o resultado disso foi o quê? O resultado, irmãos, é a obra recorde na construção dos muros, que você conhece muito bem. 52 dias de obra. E os muros de Jerusalém estão de pé. E as portas que estavam queimadas estão restauradas. As pessoas e as nações saberão do que somos capazes, não pela nossa força, não pela nossa habilidade, não pela nossa capacidade política ou governamental, mas por aquilo que nós fomos capazes de fazer no abençoado nosso Deus. Abre a sua Bíblia aí, Neemias. Vai lá para o capítulo 6. Vamos ver o resultado disso no verso 15 e 16. O 15 fala do tempo que foi construída a obra. Encerrada a obra, com todo o obstáculo, com toda a perseguição, com toda a gente intentando o mal, mas Deus destruindo as obras daqueles inimigos. E qual o resultado que isso gerou no coração deles e no coração das nações da circunvizinhança de Israel, que viviam invadindo as terras, saqueando as cidades, levando embora as colheitas, porque não havia proteção, não havia muro, não havia poder na cidade. Não havia garantia nenhuma de segurança, de prosperidade, de paz. Neemias, capítulo 6, versículo 15 e 16. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, 52 dias de obra. 16, sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito o seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Intervenção do nosso Deus. O temor do coração dos inimigos, quando vê o agir de Deus por meio do seu povo, na confiança do seu povo, no trabalho dedicado de cada dia do seu povo, da sua nação. Há muitos riscos, muitos desafios a nossa nação passa, inclusive desafios que nos levam a defender a própria fé, o próprio princípio bíblico, e nós não podemos recuar, nós temos que resistir na promoção da paz, na prática da justiça, porque às vezes nós achamos que não vale a pena. Mas com o Senhor sempre vai valer a pena. Com a confiança, com o agir de Deus, vai valer sempre a pena para você, para a sua casa, para o seu país, para a sua aldeia, para a sua gente. Neemias que chorava lá, é aquele que sorri agora. Neemias que não via possibilidade lá no palácio,
é aquele que agora está contemplando de que com o Senhor é possível, mais do que aquilo que ele pensou, é possível viver o surpreendente. Porque apesar de todos os obstáculos e deles não terem nada alguns dias atrás, depois de 52 dias a obra estava concluída. Surpreendente o que Deus pode fazer, o que Ele pode realizar a partir da sua vida. É um cidadão, é um homem, um escravo, um copeiro, mas que acreditou no resultado de uma ação perseverante, de uma oração confiante diante de Deus. Nós não sabemos o que Deus pode fazer, o que Ele já fez, o que Ele ainda vai fazer através da sua vida, mas nós sabemos que se Ele tiver que fazer pela nossa nação ou por qualquer nação da terra, é através da igreja. Vai passar por você, vai passar por mim, como passou por Neemias. O contexto de miséria pode ser transformado num contexto de júbilo, de recurso, de providência, a partir do tempo que você perceber que esse negócio é com você também. Não é em defesa desse ou daquele, não é me vinculando a esse ou aquele partido, pode ser que seja preciso também, mas é primeiro buscando o Senhor e confiando no agir de Deus, e a força e o poder do Evangelho, e o que a bênção de Deus pode trazer, mesmo quando os inimigos se levantam. Irmãos, o que viveu Neemias com a nação, é o que você pode viver com a sua vida, diante das lutas, das aflições que você tem enfrentado hoje, diante dos desafios que você vê, diante da obra que você quer construir, na sua casa, no seu trabalho, na sua vida profissional. Pode ser que você esteja identificando já aí a miséria, o caos, a falta de recurso, a impossibilidade sua, com mãos e pés travados. Clame ao Senhor, confie no Senhor, trabalhe naquilo que você pode trabalhar, para ver o resultado que Deus vai trazer. Se Ele não te surpreender, se Ele não transformar a situação de tristeza em alegria, de choro, de pranto, em canto de júbilo, se Ele não fazer por você mais do que você pediu ou pensou, pode ser que eu abandone o ministério. Se houve fidelidade no seu coração, se houve persistência na sua luta, houve e vai haver o abençoado Senhor também, para o seu trabalho, para os seus estudos, para o problema lá da sua casa, no seu casamento, no entendimento da família, no converter do coração de pais a filhos, de filhos a pais, de irmãos a irmãs, para vencer as crises, as lutas. Precisa passar pelo Evangelho, tem que ser debaixo da bênção de Deus. É na confiança de Deus que o abençoado Senhor é derramado. Então eu quero convidar você a orar essa semana e todo dia pela sua nação. Quero convidar você a continuar acreditando no agir de Deus em favor da sua própria história, da sua própria vida, das suas próprias lutas, dos seus próprios desafios, porque se você caminhar em paz, se você caminhar em prosperidade, a nação vai caminhar com você, no mesmo rumo, na mesma direção. Se você caminhar em justiça, se você caminhar em honra, se você caminhar em integridade, Deus vai agir na sua vida e através dela. Deus vai fazer por você, e Deus vai fazer através de você, pela sua gente, pelo seu povo. Às vezes Ele vai te surpreender, como surpreendeu Neemias, num abençoar grandioso. Que a boa mão do Senhor esteja convosco, irmãos. Que Ele seja aquele que vai desmantelando, desfazendo a obra do inimigo que quer te perseguir, que quer roubar a sua paz, a sua prosperidade, a sua confiança, que quer te levar a acreditar que não tem jeito sim. O Evangelho dá jeito e Cristo dá jeito para tudo, até para a morte. Já está dado um jeito para nós, para vencer o pecado, para eliminar os danos do pecado, que é cruel na história da humanidade. Mas Cristo já resolveu esse problema, já venceu essas coisas, esses inimigos por nós. E é por isso que Ele há de nos dar graciosamente todas as coisas que Ele nos tem preparado, pelo grande amor e poder do seu governo, das suas ações. Que seja o Senhor abençoador na sua história, na sua vida e na vida da nossa nação, que passa pelos seus desafios e vai passar sempre. Tem sempre algo que a gente tem que vencer, tem sempre algo que a gente quer construir, chegar lá mais na frente, e que nos desafia a ir um pouco mais, a trabalhar um pouco mais, a confiar um pouco mais, mas receber uma recompensa, um resultado maior também do Senhor, para que a nação saiba que foi o Senhor quem fez. É engraçado, nesse tempo aqui não tem ninguém falando, foi Neemias que fez.
Ele veio de lá e ele fez essa obra aí. Não. Há uma convicção, foi Deus que fez. Irmãos, quando Deus faz, ninguém consegue tirar dele a glória, não. Porque eles sabiam que não podiam vencer os inimigos, que não podiam ter recurso ou levantar recursos por si mesmos. Mas Deus levantou, Deus venceu e Deus ajudou a concluir a obra com as bênçãos que Ele trouxe, nos suprir daquilo que era necessário. E naquilo que for necessário suprir na sua vida, Deus vai fazer para que você saiba e para aqueles que estão à sua volta saibam. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem realizou.